Fala pessoal, Ricardo na área. Hoje nós vamos falar sobre a entrevista do Thiago Carpini, ele que falou no CT da Barra Funda, foi apresentado, né? Os jornalistas fizeram as perguntas e é claro, surgiu aquela pergunta: Rames Rodrigues, Lucas e Luciano vão jogar juntos? Nós vamos falar sobre isso aqui, vamos falar também sobre o Nicão e o Luan, o que ele pensa dos jogadores que foram reintegrados ao elenco. Quero falar também aí de jogador que o São Paulo pode perder, jogador da Copinha, né? De uma hora para outra. E também, além do Gabi Neves, o São Paulo está vendendo um jogador aí de Cotia. Nós vamos falar sobre isso. Eu quero falar também sobre a apresentação do Caio Paulista. Ele que foi apresentado no Palmeiras hoje. Será que ele foi polêmico? Nós vamos falar disso e falar também da Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? O São Paulo que eliminou a Ferroviária e passou aí para a quarta fase. Vai jogar contra o Novo Horizontino. Então fica com a gente aí. Deixa aquele like, né? E você que não é inscrito, se inscreve no canal. Fica até o final. Tenho certeza que você vai curtir. Pessoal, falar da Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? A gente vai iniciar o vídeo falando disso. O São Paulo que venceu a Ferroviária ontem no jogo difícil, mais um jogo difícil. São Paulo que tinha perdido na fase de grupos para a Ferroviária. Ontem eliminou a Ferroviária, a mesma Ferroviária, por 2-1, ganhou no tempo normal. O São Paulo que tinha empatado com o Ceará um jogo anterior. Ceará que estava invicto na Copinha. O São Paulo ganhou nos pênaltis. Agora eliminou a Ferroviária por 2-1. Primeiro tempo do São Paulo foi melhor que a Ferroviária, fez o gol através do Guilherme Reis, um bom lateral esquerdo. Aliás, o São Paulo tem dois bons laterais, um é o Igor pela direita, outro é o Guilherme Reis, que fez o gol do São Paulo, primeiro gol do São Paulo ontem. Ele que insistiu numa jogada pela esquerda, deu um chute cruzado, fez um belo gol do São Paulo. E aí o São Paulo virou o primeiro tempo vencendo a Ferroviária, né? Logo no comecinho do segundo tempo, a Ferroviária tinha feito alteração no intervalo, colocou dois meninos ali pela esquerda e foi pela esquerda, nas costas do Igor, lateral direito do São Paulo, que a Ferroviária chegou ao primeiro gol, né? Num cruzamento, o menino que entrou na meia esquerda ali, chutou cruzado, a bola deu uma quicada, atrapalhou o Leandro, a Ferroviária empatou o jogo. E aí cabia o São Paulo ir para cima novamente, né? Mesmo jogando lá em Araraquara, a torcida do São Paulo era grande. E aí o São Paulo foi para cima, numa jogada pela direita ali do Palmberg. Ele entrou numa bola cruzada, que sobrou a bola para o William Gomes, que jogou ontem o tempo todo, né? Ele deu um corte no zagueiro, chutou de pé direito, o goleiro da Ferroviária rebateu no pé do Palmberg. O Palmberg estufou a rede da Ferroviária fazendo o segundo gol. Muita festa da garotada, né? E aí o São Paulo se retraiu um pouco, a Ferroviária foi para cima. Só fazer um parênteses aqui, pessoal. Acho que o Menta tem cometido um erro em tirar o Rian Francisco sistematicamente do time de São Paulo no segundo tempo. Ele tem tirado o Rian Francisco em torno de 25, 30 minutos no segundo tempo. Isso tem atraído muitos times para cima do time de São Paulo e não é legal. Eu não tiraria o Rian Francisco do jogo porque ele segura muito os defensores adversários. Ele que é um jogador perigoso. E ele, em uma, duas jogadas, aí ele pode decidir a partida. Então, se eu fosse o Menta, não tiraria ele do jogo, só se estivesse muito cansado, o que não é o caso. Então, só deixar esse parênteses aqui, porque eu acho que São Paulo sofreu ontem demais contra a Ferroviária no final do jogo. A Ferroviária foi para cima, chutou duas bolas na trave do São Paulo, quase empatou o jogo e poderia ter ido para os pênaltis novamente. Aí é meio que loteria, né? Porque o pênalti é difícil. Tem a parte emocional do jogador, tá jogando fora, enfim, pênalti é complicado. Mas São Paulo segurou 2-1, agora pega o Novo Horizontino, que vem numa crescente na Copa São Paulo, ficou em segundo lugar, como o São Paulo ficou em segundo lugar do grupo, mas aí o Novo Horizontino ganhou do Botafogo do Rio de Janeiro por 2-0, eliminou o Botafogo, depois jogou com o Tiradentes do Piauí, eliminou por 3-0 o Tiradentes, estão crescendo o Novo Horizontino. Então o jogo é amanhã às 20 horas, na Fonte Luminosa, São Paulo e Novo Horizontino. Quem tiver oportunidade, assiste esse jogo, né? Para ver esse futuro aí, os meninos que estão subindo aí, né? Tem o Leandro, tem o Igor na lateral direita, Guilherme Reis na lateral esquerda, a zaga do São Paulo aí, sub-17. Tem o Ibali, né? O senegalês ali que tá jogando muita bola, o Negruti, volante, o Rian Francisco, o Palmberg, o William Gomes na esquerda. Enfim, o São Paulo tem um time bom. Né? Esperamos que os meninos consigam aí passar de fase aí para chegar nas finais. É bem legal ver esses meninos jogarem. Pessoal, vamos falar aqui do Caio Paulista, da entrevista dele, né?
Ele que foi apresentado no Palmeiras hoje, não foi polêmico, né? Foi perguntado aí sobre a imagem negativa dele ter trocado o São Paulo pelo Palmeiras, e ele falou que está em paz, que ele não fez sacanagem com ninguém, que ele é honesto, que a família dele conhece ele muito bem, quem está à volta dele conhece a índole dele. Enfim, a verdade é a seguinte, né, galera? A gente sabe muito bem que o Caio Paulista deixou o São Paulo na mão. O São Paulo que tinha um planejamento com ele, tinha um acordo fixado já de parcelamento do pagamento dele, confiou na palavra do agente dele, o Eduardo Uran, que já dei a minha opinião, se eu fosse São Paulo não teria nenhum jogador desse agente no São Paulo, não negociaria mais com esse cara, né, porque ele não teve a palavra, ele não cumpriu a palavra dele com o São Paulo. E aí o Caio Paulista também foi um cara que foi conivente, topou sair do São Paulo, e é um jogador que não se apega a clube, a gente vê muito bem, né? Ele foi para o Palmeiras por questão puramente econômica, e o São Paulo, volta a dizer, né, tinha planos aí, ele que jogava de titular no São Paulo, e hoje provavelmente ou ele vai ser reserva do Piquerez, ou ele vai ser, acredito que reserva no ataque também. Ele que o Abel Ferreira tem colocado ali mais pelo lado esquerdo, pela ponta esquerda, né, no ataque, mas acho que o Caio Paulista não é titular do Palmeiras, ao meu ver, né. Mas em todo caso, ele não foi, não falou nenhuma besteira do São Paulo. E fica aqui só o registro da apresentação dele para quem estivesse curioso com relação a isso. Só a informação que eu estou dando, tá, pessoal? Vamos falar aqui de um jogador do São Paulo que o São Paulo pode perder, né? Nós acabamos de falar dele, né? Da Copinha, o Ibali, que é um senegalês. Ele está ultrapassando a idade dele como jogador juvenil, júnior. Não vai poder mais atuar ali pelas categorias de base. E tem um contratempo aí, porque ele é um jogador estrangeiro. E o São Paulo vai precisar assinar com ele, só que ele vai tomar uma posição de estrangeiro, né? O São Paulo que já tem vários estrangeiros, né? Sabemos que o Gabi Neves aí acertou com o Independiente, tá indo lá para a Argentina, mas o Ibali, aí o São Paulo vai ter que tomar uma atitude com relação a ele, né? Senão vai acabar perdendo esse jogador. São Paulo que é um dos primeiros times brasileiros a dar ênfase aí no mercado africano, né? O mercado africano que é pouco explorado pelo Brasil. E o São Paulo aí tem o Ganesa aí, né? O jogador Faisal também, que é muito rápido, um jogador que joga no ataque. Tá na Copinha, fez gol pelo São Paulo, 2 gols já, né? Na Copinha. Então são 2 jogadores aí africanos que estão no São Paulo. E o Ibali é um jogador que o São Paulo pode perder, né? Então eu torço muito aí para que o São Paulo contrate ele em definitivo, fique com ele. Porque é muito difícil, galera. Eu vou falar aqui, ó, o que acontece com o mercado brasileiro e africano. Por que é que o mercado brasileiro não consegue entrar no mercado africano e não tem trazido tantos jogadores? Porque os jogadores africanos, muitos deles já têm agentes que colocam eles na Premier League, colocam eles em campeonatos europeus já de primeira prateleira. Então, poucos jogadores, poucos times brasileiros têm olheiro, né? E tem entrada com esses agentes africanos. Então, esses jogadores são pouco trazidos para o Brasil, né? Eles são mais levados para a Europa, para times lá, como eu disse, da Inglaterra, times da Espanha, enfim, o mercado europeu. Então, São Paulo conseguiu entrar nesse mercado, não pode perder jogador desse nível, porque são 2 jogadores muito bons. O Ibali que tem um passe diferente. Quem puder, assiste o jogo do São Paulo aí, vai ver o passe que ele dá. Ele dá alguns passes verticais, né, por trás do zagueiro, por trás do marcador dele. Muito, muito legal de ver esses meninos jogarem. Então, né, o São Paulo precisa abrir o olho aí para não perder. Em março vence o contrato dele. Pessoal, Gabriel Neves, então, acertado com o Independiente da Argentina. Passe estipulado em 3 milhões de dólares, cerca de 15 milhões de reais. Se o Independiente quiser levar em definitivo, vai ter que pagar isso aí, 1 ano de contrato. Vamos falar agora aí, pessoal, de um jogador aí que o São Paulo está vendendo, né? Que é o Thales Costa. Um menino que surgiu em Cotia. O São Paulo que tem aí esse grande celeiro de formador de jogadores, que é Cotia. Mas a gente sabe também que tem muitos agentes aí em volta desses jogadores, né? São Paulo que deve vender o Thales Costa aí para um time da Ucrânia, né? Polisia.
Acho que, eu não sei falar direito o nome, mas é por aí. É um time da Ucrânia, então o São Paulo deve vendê-lo em definitivo aí. É um jogador bom, mas é aquela história, né? Não dá tempo, hoje não dá tempo do jogador nem da base se machucar. O jogador se machucou na base, o outro já sobe e toma o lugar dele. É o caso do Thales Costa, né? A gente está vendo com os meninos de baixo aí, o Palmberg está subindo, o Negruti está subindo. O Thales Costa está sendo vendido exatamente porque o Negruti está subindo. E o Thales Costa não jogou tanto no São Paulo porque se machucou. Então é isso que está acontecendo. O São Paulo está formando muitos jogadores em muitas posições iguais, só que se o jogador não conseguir agarrar a oportunidade que ele teve, ele acaba saindo. E é o caso desse menino aí, que é bom jogador, na frente vai dar certo, mas está saindo aí para fora. Vamos falar agora do Thiago Carpini, pessoal. Entrevista coletiva dele, concedida, né, na Barra Funda. Foi uma entrevista lúcida, inteligente dele. Duas palavras aí que eu vejo que ele falou hoje importante, que marcou assim o começo da entrevista dele, foi que ele falou que o São Paulo foi corajoso e que ele gostaria que o Muricy fosse o Tele dele, né? Um rapaz que sabe muito bem o que falou, ele estudou muito para essa entrevista. A gente vê que ele foi de peito aberto, foi inteligente, foi honesto, né? Foi ele mesmo na entrevista ali, mas foi um treinador assim que passou até segurança na entrevista que ele deu. E ele foi perguntado a respeito do time de São Paulo, do elenco, né? Ele concorda com o elenco que o Dorival deixou. O Dorival que falou com ele algumas vezes aí, né? Fez essa passagem de bastão pro Thiago Carpini bem feita. Toda a comissão do Dorival teve esse cuidado com o Thiago Carpini. Então ele falou a respeito do elenco, manteve os jogadores que o Dorival não quis para fora do São Paulo e reintegrou o Luan, reintegrou o Nicão. Ele foi perguntado a respeito dos dois jogadores, né? E ele falou que os dois jogadores vão ter as mesmas informações, vão ter as mesmas oportunidades que os outros jogadores, vão treinar no dia a dia, ou seja, ele deixou em aberto todas as posições. Disse também aí, ele foi questionado a respeito do Rames Rodrigues, o Lucas e o Luciano jogarem juntos. Ele falou que o que ele preza muito aí é a questão competitiva do time, né? Sempre voltado para o todo, que é o time, que é o resultado, e que o Rames Rodrigues é um jogador muito específico, que é o 10, exatamente o 10, que ele já teve no time dele, aliás, né? Ele teve ali o 10, o Nenê, ele teve um outro jogador de meio de campo, fugiu o nome agora, no Água Santa, que também era um pouco mais veterano, que jogava mais fixo, como armador, como o Rames Rodrigues joga hoje. Falou que o Lucas e o Luciano e o Wellington Rato fazem outras posições, além de fazerem posições dele de origem, né? O Luciano que pode fazer ali um armador, pode fazer um falso 9, como eu falei no vídeo de ontem. O Lucas pode atuar também pela meia ali, como um ponta de lança, pode atuar também pela direita. O Wellington Rato também, que tem a bola parada muito boa, já atua mais pela direita, mas também pode fazer a armação. Enfim, essas são as opções que ele teve, né? E ele foi questionado a respeito disso aí, disse que está contente com o elenco que tem. Falou a respeito aí também de centroavante e lateral esquerdo, que a gente sabe que é a carência do São Paulo, né? Mas ele falou que se o São Paulo contratar um centroavante, ok, se contratar um lateral esquerdo, ok, mas se não contratar, ele vai conseguir aí trabalhar com os jogadores que estão sendo apresentados para ele. Não reclamou, que eu achei legal, ele não reclamou do curto prazo de tempo, porque ele podia ter falado, né? Eu tenho pouco tempo para trabalhar, a gente tem aí já a competição de sábado aí, que começa o Campeonato Paulista. Ele não falou nada disso. Ele não deu desculpa de nada. Ele falou que teve sim um curto prazo de tempo também no Água Santa, que ele teve que fazer tudo lá, a parte técnica, a parte física, parte mental dos jogadores, recuperação, enfim. E o Água Santa chegou onde chegou, né? Foi finalista do Campeonato Paulista, e ele foi eleito o melhor técnico do Campeonato Paulista naquela ocasião. Então ele está contente com o elenco que ele tem, e se for contratado mais jogadores, beleza.
O que mais que ele falou aqui, pessoal? Ele falou que vai dar oportunidade para todo mundo. Ele falou da questão de posse de bola, né? Ele falou que gosta muito da construção de jogadas, foi o que a gente já tinha falado. Que ele não gosta de tiro de meta longo, gosta muito de sair com a bola sustentada, né? Que é o que? O zagueiro tocando para o lateral tocando para o volante, sempre com a defesa guarnecida ali. Não gosta de dar chutão, mas é claro, ele não gosta de ser apertado também. Por exemplo, se tiver que dar um chutão, vai dar chutão. Ele não é como o Diniz, né, que tem que sair tocando a qualquer custo, sem poder dar chutão. A gente sabe que o Diniz briga se der chutão. Ele é um pouco mais, né, ele sabe que se apertar muito tem que dar aquele estourão para frente. Então a gente sentiu isso dele, ele é mais maleável com relação a isso. Falou que não gosta de tirar a característica do jogador, mantém sempre aquela, né, se o jogador sabe dar o drible, sabe ir para cima num contra um, né, ele citou o Ferreirinha, citou o Eric também. Então ele vai saber trabalhar cada posição, cada jogador, cada momento do jogador, né, em determinados jogos. Então, com relação ao James Rodrigues, por exemplo, a gente deu a entender e a gente sabe que nenhum jogador do São Paulo vai jogar todas as partidas, porque é impossível jogar todas as partidas, né? A gente já sabe disso. Então o James Rodrigues vai jogar em determinada partida, Lucas e Luciano vão jogar determinadas partidas, o próprio Luiz Gustavo vai jogar determinada partida. Ele vai, não, com certeza ele vai ter a espinha dorsal do time, mas o time vai ser colocado conforme o adversário e conforme o jogador estiver respondendo também, né? Por exemplo, o jogador está cansado, jogou 2 partidas seguidas, vai ser poupado, ele tem time para isso, ele tem repertório tático para isso aí. Então a gente vê que o Carpini é um cara que vai respeitar muito a questão física e a questão de adversário mesmo, né? Vai colocar o melhor time para aquele tipo de adversário. Falou também aí a respeito de pressão, né? Ele gosta muito da pressão de saída com relação ao adversário. Ele gosta de fazer uma pressão alta, não deixar o adversário respirar na saída. E com relação à volta, o forte dos times do Carpini foi o quê? Parte defensiva. Ele tomava poucos gols, os times deles sempre tomou poucos gols, né? Ele falou até alguns números aí a respeito do Juventude. Depois que ele assumiu, o time tomava muito poucos gols, por isso que chegou à segunda colocação, quando ele pegou o time lá na fase de rebaixamento. Então a gente vê que realmente o forte do Carpini é a competitividade. É o time que corre, não pode ficar parado em nenhum momento, tem que marcar e tem que jogar, né? Toques curtos, sem muito lançamento e sempre construindo as jogadas. Achei bacana a entrevista dele, importante. Gostei muito da lucidez com que ele teve nas perguntas. Foi apertado em algumas perguntas, se saiu bem. Respondeu mais do que deveria até. Ele poderia ter respondido um pouco menos, ter sido um pouco mais objetivo, mas ele conseguiu construir bem as respostas dele. Claro que nem tudo que a pessoa responde vai ser correspondido no campo, porque teoria é uma coisa, prática é outra, mas a gente sabe que o São Paulo, o Muricy principalmente, né, respondendo pelo Muricy, o Muricy sabia já quem ele ia contratar. Quando a gente viu que o Zubeldia foi um cara, através do agente dele, um pouco arrogante e que não viria para o São Paulo, o Muricy pensou o seguinte: bom, eu não posso ser treinador de São Paulo por questão médica, por questão física, não tenho condições de viajar, não tenho condições de dirigir o time, né? Ele que faz poucas viagens hoje pelo São Paulo. Ele entrou num consenso com o Casares e com o Belmonte, com o Rui Costa, enfim. Nós temos que contratar um treinador e fazer uma entrevista com ele visando o que eu acho que deve ser feito para o São Paulo. E foi mais ou menos isso. O Muricy tomou a frente das entrevistas e chegou através do pensamento do que tinha em comum do Muricy com o Carpini. Esse foi o nome escolhido, o Carpini. Então é mais ou menos o que o Muricy pensa para o São Paulo, e
o Carpini também respeitando aí o que o Dorival fez pelo São Paulo. Então tá meio casado nisso aí. Carpini que vai ter o respaldo do Muricy, então, né? E eu acredito que eu tenho muita, eu sou, que nem eu falei para vocês já, sou um torcedor que acredita sempre no São Paulo, mas não sou empolgado com a situação. Mas eu acredito então no Carpini, acho que ele vai dar certo no São Paulo e não perder para o Corinthians em Itaquera ou perder para o Palmeiras numa Supercopa do Brasil que a gente vai jogar tudo no lixo. A gente tem que ter calma com ele, né? Ele está começando um trabalho, mas está pegando um time, um elenco forte. Então vamos torcer muito aí, espero que dê tudo certo. Beleza? Queria mandar um beijão para a Elaine, né? Minha prima, e desejar para ela muitas felicidades e que Deus abençoe sempre ela, a família dela, tá bom?